Bitcoin ela é a maior e mais antiga criptomoeda do mundo e atualmente estima-se que mais de 400 milhões de pessoas utilizam a rede diariamente para fazer transações. E muito além disso, durante todo esse tempo que a rede funciona, a gente não teve sequer uma única interrupção que chegou a preocupar os usuários, o que torna, além de tudo isso, o sistema da blockchain do Bitcoin sendo o mais seguro e ininterrupto que a gente viu até hoje ao longo da história. E o meu objetivo com esse vídeo aqui é te falar os principais motivos pelo qual você deve tratar o Bitcoin como uma criptomoeda única, completamente diferente das suas concorrentes. E se você tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Arthur do canal Cripto. Eu tô aqui em parceria com a DIY Security Lab para trazer mais um vídeo, um conteúdo exclusivo para você. Então não esquece aí de deixar aquele like, verificar a sua inscrição aqui no canal e já me fala há quanto tempo que você investe no Bitcoin. E desde que o Bitcoin foi criado e Satoshi Nakamoto apresentou o conceito de blockchain para o mundo, várias outras criptomoedas e várias outras empresas começaram a utilizar esse conceito para criar o seu próprio sistema. E atualmente a gente já tem dezenas de milhões de criptomoedas que usam justamente a tecnologia que o Bitcoin apresentou para o mundo. E muita gente ao entrar no mercado se depara com esse mar de opções e fica de fato confuso sobre o que investir e como investir da forma correta. E por mais que isso traga benefícios para alguns, muitas pessoas infelizmente perdem dinheiro por estar levando em consideração as oportunidades e deixando de lado o principal fator que vai te fazer ganhar dinheiro, a segurança. E esse fator que faz o Bitcoin se destacar com relação às suas demais concorrentes e principalmente fazer ele se prosperar no longo prazo. Aqui na minha tela a gente tem as maiores criptomoedas do mercado no site do CoinMarketCap e a gente observa que as top 6 criptomoedas são de fato as mais famosas, né? O Bitcoin sendo a maior, seguida pelo Ethereum, o Tether, XRP, BNB e Solana. Certamente se você está no mercado há um certo tempo, você deve ter pelo menos duas dessas daqui na carteira. E logo nessa primeira parte já dá para ver uma diferença gritante. O capital de mercado do Bitcoin, quando comparado às demais altcoins, é gritantemente maior. Não tem como você comparar o Bitcoin com o Ethereum, sendo que o Bitcoin ele é uma criptomoeda que é simplesmente 8 vezes maior que a sua principal rival. E o motivo disso é muito simples. O Bitcoin ele está muito mais consolidado no mercado, que traz mais confiança para as pessoas investirem nele, o que tende a fazer com que o dinheiro que entra no mercado de criptomoedas e verdadeiramente faz os ativos subirem, vá primeiro para o Bitcoin. Além do mais, o Bitcoin dessas criptomoedas é a única que é verdadeiramente descentralizada. Primeiramente, porque não se sabe de fato quem que é o criador do Bitcoin e a sua própria proposta desde a criação foi justamente de manter uma rede anônima, a ponto de já se passarem quase 15 anos que o Bitcoin foi criado e não se sabe se Satoshi Nakamoto foi um grupo de pessoas, um indivíduo, e a sua principal proposta é o que fez o Bitcoin chegar no nível atual. Além de ser uma rede completamente anônima, onde não se sabe quem está por trás de nenhum endereço ou de nenhuma transação, o Bitcoin também foi feito para ser uma rede descentralizada e completamente transparente. Então, além de não saber quem que é o criador do Bitcoin, a gente consegue saber todas as transações que ele fez e ainda ver todas as carteiras que teve ligação com ele com seus respectivos saldos. E mesmo após 15 anos, entraram tantas pessoas aqui no Bitcoin que a porcentagem que o Satoshi Nakamoto e os mineradores lá dos primórdios possuem não chega nem a 5% de todo o Bitcoin que irá existir. E esse fato ele vai trazer um contraste muito forte quando a gente compara o Bitcoin com as suas principais rivais. Então, de um lado, a gente tem o Ethereum, que logo de cara já foi criado por uma pessoa pública, o Vitalik Buterin, juntamente com toda uma fundação. E mais recentemente, há apenas alguns anos, o Ethereum ele mudou completamente o seu meio de transação, saindo, né, do método que chama Proof of Work, que é o utilizado pelo Bitcoin, para o Proof of Stake. E isso foi um dos maiores problemas que fez com que a rede ficasse bastante fraca, principalmente nesse ciclo, porque o Proof of Work, ou prova de trabalho, que é o mecanismo utilizado
usado pelo Bitcoin para validação de informações, ele leva em consideração o poder computacional que um computador tem, que uma máquina tem para estar processando todas as informações, resolvendo todo aquele cálculo matemático para de fato estar fazendo a rede rodar. Ou seja, se uma pessoa quisesse entrar no ramo de mineração, ela teria que investir bastante dinheiro, mas da mesma forma, as pessoas que já estão no ramo precisam continuar atualizando as suas máquinas para que a competição fique justa. Então, o próprio mecanismo de prova de trabalho torna a rede, ele força a rede a ficar cada vez mais descentralizada e mais segura. Já esse novo mecanismo de Proof of Stake, ou então prova de participação, leva em consideração a quantidade de criptomoedas que um determinado usuário tem. Isso torna justamente as pessoas que entraram há bastante tempo na rede do Ethereum grandes baleias que conseguem justamente manipular transações da rede. Tudo bem que na prática isso não vai acontecer de uma forma tão simples, porque existem grandes detentores de Ethereum distribuídos ao redor do mundo, mas estudos mostram que depois das atualizações que aconteceram em 2023, a rede da Ethereum ficou ainda mais centralizada, porque existem muito menos pessoas com grandes quantidades de criptomoedas Ethereum do que a gente tinha de pessoas com poder computacional para minerar a rede. A terceira maior criptomoeda do mercado é o Tether, que é uma stablecoin que sempre vai valer próximo a $1. E para que essa cripto mantenha a sua paridade, é necessário que tenha uma empresa por trás garantindo esse lastro, esse vínculo, o que torna a terceira criptomoeda do mercado, por definição, extremamente centralizada. Para você ter uma ideia, a empresa Tether, que controla o USDT, ela é responsável por mintar, criar novas criptomoedas, queimar novas criptomoedas, e não tem como fugir disso, porque a própria segurança do ativo manter o seu fundamento, manter o seu lastro próximo a $1, depende unicamente dessa empresa. Atualmente a XRP é a quarta maior criptomoeda do mercado e é uma criptomoeda também onde sua blockchain é completamente controlada pela Ripple, que é a empresa que criou o token XRP, cujo fundamento é justamente servir como uma moeda de transação global, mas que, ao contrário do Bitcoin, que devido à centralização tem taxas um pouco mais altas ou pode demorar um pouquinho para a transação acontecer, a Ripple ela prefere centralizar tudo isso dentro da sua própria blockchain privada, onde as transações elas vão acontecer justamente com a autorização da empresa, onde o seu principal foco é justamente rivalizar as transferências de dinheiro com o sistema bancário. E como a gente bem sabe, pessoas, empresas, entidades centralizadas, elas podem sofrer, obviamente, pressões legislativas, principalmente quando ela está sediada em algum tipo de país, que é um dos problemas que a Ripple enfrentou ao longo dos últimos 5 anos. E justamente por isso essas criptomoedas que são mais centralizadas, elas tendem a ter um controle, uma pressão estatal maior, justamente porque se sabe quem é a pessoa que domina a criptomoeda, quem é a pessoa que domina a rede. A gente pode pegar esse exemplo e levar para as próximas criptomoedas, como por exemplo a BNB, que é a criptomoeda da Binance, onde a gente tem de forma gritante a maior parte do volume de negociação dentro da sua própria corretora criadora, além do próprio criador da Binance, né, o Changpeng Zhao, ser um dos maiores holders de BNB do mundo. Inclusive, ele mesmo já revelou que a sua maior posição de investimentos no mercado cripto nem é Bitcoin, e sim a criptomoeda da corretora. E a Solana, que hoje em dia ocupa o cargo de sexta maior criptomoeda do mercado, já passou por vários problemas ao longo da história, desde 2021, onde a sua rede chegou a ficar offline por várias horas, várias transações ficaram sem ser processadas, e a forma com que esse problema foi sanado foi justamente um reset centralizado, um reset generalizado de todos os validadores da rede. Fato que é praticamente impossível de acontecer com o Bitcoin. Eu tô com esse site que chama BitNodes, que ele carrega todos os nodos, né, todas as pessoas que estão rodando a rede do Bitcoin atualmente no seu computador, e observa que menos de 70% dos nodes de Bitcoin foi carregado. Ele é um site que pega todos os usuários mesmo, e a gente vê que esse número já supera os 12 mil usuários, as 12 mil máquinas que estão nesse exato momento
rodando a rede do Bitcoin em simultânea. Para você ter uma ideia, para fazer a mesma coisa que a Solana fez e reiniciar a rede, seria necessário que todos esses computadores, isso porque não foi todos carregados, tá? Mas que todos eles fizessem esse reboot e a rede de fato parasse de funcionar. Isso mostra pra gente que o Bitcoin ele é verdadeiramente descentralizado. Enquanto uma única pessoa tiver com a rede do Bitcoin aberta e conectada na internet, ela não vai ser paralisada, ela não vai ser reinicializada. E isso coloca o Bitcoin como sendo o único sistema que realmente não passou por nenhum tipo de interrupção desde a sua criação. Que o Bitcoin ele é completamente diferente, verdadeiramente descentralizado e está num outro patamar quando comparado com as demais criptomoedas do mercado, você já entendeu. Agora esse pode ser o fato decisivo para você ganhar dinheiro no mercado e lucrar verdadeiramente com Bitcoin ou perder todas as suas criptomoedas. Porque a principal questão aqui não é você propriamente comprar Bitcoin e sim armazená-lo de forma correta. Mas no momento que você utiliza uma carteira com Bitcoin e outras criptomoedas juntos, você vai estar ali vulnerável a vários ataques e vários problemas que já fez muita gente perder dinheiro. Uma das maiores carteiras do mundo, que é a Ledger, ela passou recentemente por uma violação envolvendo outras criptomoedas que chegou a prejudicar inclusive usuários de Bitcoin. Como ela é uma carteira que permite com que o usuário armazene várias criptomoedas lá dentro, ela também permite com que essas criptomoedas interajam com aplicativos e outras redes que não são nativas da própria carteira. E com isso um grupo hacker descobriu uma vulnerabilidade envolvendo essa carteira há uns anos atrás que resultou numa perda de mais de 600 mil dólares para os clientes. E justamente as pessoas que tiveram essas perdas eram as pessoas que armazenavam altcoins na sua carteira e assinaram esse contrato que dava controle para os hackers da carteira, mesmo de forma remota. E a maior parte das pessoas que são lesadas por perda de capital envolvendo criptomoedas em carteira, a causa desse problema é o chamado link envenenado, ou então, se você preferir, né, tem um outro nome muito comum utilizado no mercado, phishing, que são vários links falsos que prometem ser o link das carteiras, o link das corretoras, mas no momento que você clica nele, ele vai acessar a sua carteira de forma remota no seu computador ou vai acessar a sua conta e vai drenar todo o seu saldo. Esse foi o motivo que resultou ao maior ataque hacker da história, onde a corretora cripto Bybit sofreu uma violação de mais de 1,5 bilhões de dólares. Aconteceu agora no mês de fevereiro de 2025, onde uma de suas carteiras frias chegou a interagir com um desses links maliciosos, ela ficou contaminada e sem que tivesse a autorização dos funcionários da Bybit, uma transferência de mais de 1 bilhão de dólares, além de vários outros tokens, foram roubados dessa carteira, gerando aí no maior prejuízo da história das criptomoedas. E a maior parte desses ataques acontecem justamente em redes de criptomoedas menores, que são mais fáceis de fato de implementar a atualização por ter menos usuários, menos nodes, e quanto mais você incorpora um sistema, um código, mais chance de ter falhas ele vai deixar. É como se fosse aquelas pequenas entrelinhas de contratos onde é possível identificar vulnerabilidades de um sistema devido a novas atualizações. E para consertar isso, eles lançam mais atualizações que podem conter mais erros, que é a principal causa que faz com que as pessoas, mesmo fazendo tudo certo, investindo de forma correta, armazenando de forma correta, ainda fica com seu patrimônio de investimento comprometido. Por isso, a forma mais segura de você estar investindo em Bitcoin é ter uma carteira unicamente dedicada para guardar o criptoativo. Se você quiser investir em outras altcoins, compre uma carteira separada para isso. E para armazenar o seu Bitcoin, não é necessário você ter apenas uma carteira, e sim a carteira mais segura do mercado, que vai garantir com que você de fato esteja fora do acesso de internet, fora do controle de hackers que podem estar envenenando, hackeando a sua carteira. E para isso você precisa que ela seja 100% fria, 100% offline e não se conecte com nenhum meio, nenhum método que tenha acesso direto à internet. E sim, essa carteira ela não só existe, mas você pode ter acesso a ela hoje mesmo. Essa daqui é a carteira mais segura de Bitcoin do mercado. Ela roda o software da Crux Wallet, que é um software 100% aberto, disponibilizado para qualquer pessoa no mundo auditar,
corrigir e implementar as atualizações cujas quais você mesmo tem a opção de atualizar de forma voluntária ou não. E se você quiser adquirir um, basta vir aqui no site que está na descrição do vídeo e selecionar aqui um dos produtos que você tem interesse. Atualmente, o produto com melhor custo-benefício é o nosso Code Kit, que vai vir com uma carteira Crux Wallet, vários mecanismos para você fazer backup de forma segura. E além do Code Kit tá com um baita desconto de 10%, você ainda consegue um desconto extra utilizando o cupom exclusivo aqui meu do canal, que é o cupom CRIPTO10. Então no momento que você comprar e digitar aqui na parte de finalizar compras o seu cupom de desconto CRIPTO10, você vai ter mais 10%, tornando de fato o Code Kit a carteira mais segura e mais barata que você vai achar em toda a internet. E não se esqueça que para comprar Bitcoin de forma completamente anônima e descentralizada, a gente tem também a plataforma do Alfred P2P, que é uma forma automatizada de se comprar Bitcoin com Pix de forma anônima, sem que não seja reportado nada para o governo e nada para a Receita. E a gente tem um curso 100% gratuito liberado aqui no canal te ensinando a operar com o Alfred P2P e utilizando, configurando e armazenando, transacionando Bitcoin dentro da Crux Wallet. Então confere os outros vídeos que estão disponíveis aqui no canal e não se esqueça de sempre focar na sua segurança. Invista em ativos que vão te trazer prosperidade no longo prazo e invista em ferramentas que vão garantir com que você continue de forma segura na posse desses ativos. Eu vou ficando por aqui, tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera! Falou!